Já estamos prontos para a nossa apresentação do dia de hoje. Primeiro devo agradecer a todos por estarem aqui conosco para participar nesta palestra intitulada Impacto de Calamidades e Desastres Naturais em Moçambique. A palestra faz parte de uma série de simpósios e seminários levados a cabo pelo curso de mestrado em Mudanças Climáticas e Gestão de Recursos Naturais deste Instituto, do Instituto Superior Politécnico de Gaza. Esse curso tem como um dos seus objetivos formar profissionais capazes de prever a provável ocorrência de desastres naturais e capacitados para desenvolver estratégias para o desenvolvimento sustentável em comunidades vulneráveis. Hoje temos a honra de contar com a presença da professora Luísa Selma Caetano Meck. Ela que é presidente do Instituto Nacional de Gestão e Redução do Risco de Desastres. Eu vou fazer apenas um resumo daquilo que é o currículo da professora Luísa, um currículo bastante vasto e rico, mas vou fazer apenas uma breve apresentação. A professora Luísa é médica veterinária, e ela já trabalhou em vários sítios, como o caso da Direção Provincial da Agricultura em Maputo, no Instituto de Investigação Agrária de Moçambique, lá como um investigador principal. E, naturalmente, já fez muitas publicações, já fez muita investigação e publicação. A professora Luísa também ocupou o cargo de vice-ministra da Agricultura e Segurança Alimentar. Este é apenas um resumo do seu currículo e hoje estamos todos honrados por ter ela aqui para poder partilhar conosco esta realidade dos desastres e o impacto que eles têm causado. Professora Luísa, por favor. Temos aqui, na maioria, estudantes do curso do mestrado em Mudanças Climáticas e Gestão de Recursos Naturais. Também temos estudantes de mestrado em Agroecologia e temos o público em geral. Então, é com muita honra que eu anuncio o início da palestra. Por favor, professora Luísa. Muito obrigada por este momento. Agradecer ao Instituto, ao SPG. Sinto-me em casa, porque lembro-me que há alguns anos eu fiz parte do corpo docente, ministrei, sou especialista em reprodução animal e fiz parte da cadeira de melhoramento genético. E é uma grande honra partilhar o pouco que possa dizer sobre o impacto de calamidades e desastres naturais em Moçambique. Como contextualização, antes iria só para refrescar a todos presentes, os participantes, que o Instituto Nacional de Gestão e Redução do Risco de Desastres, designadamente pelo INGD, tem várias atribuições e competências, das quais uma das ações é de ordenar ações de prevenção, mitigação, prontidão e resposta a desastres naturais. Tem como atribuição ainda a gestão e resposta às emergências, o desenvolvimento das zonas áridas e semiáridas, a reconstrução pós-desastres e programas de resiliência e gestão do risco de desastres. Estas é que são as atribuições e as competências do INGD. Como contextualização, todos nós sabemos que o nosso país localiza-se numa zona de convergência intertropical e temos a jusante, 9 bacias que são partilhadas a nível dos vários países vizinhos. Nos últimos 20 anos, Moçambique tem estado a sofrer de uma elevada alternância e intensidade de eventos hidrometeorológicos.
Nos 40 anos, nos últimos 40 anos, foram afetadas cerca de 20 milhões de pessoas. Estamos a falar por várias razões, seja por secas, cheias, ciclones tropicais, assim como por epidemias. Também temos, por estarmos expostos a vários riscos ou ameaças, também temos a destacar cerca de 60% da população e 40% do PIB, que também se encontram expostos a várias ameaças. Neste caso, quando falamos de vários riscos, podem ocorrer cheias ou podem ocorrer ciclones no mesmo ano. Temos também a realçar que dentro do nosso país, contamos ainda, a tecnologia está-me a atrair aqui, não consegue passar, ok. Contamos ainda com vários ciclones e ventos fortes, que esses ventos têm variado de 100 km a 220, num período de análise feito desde 1981 a 2023. É verdade que estamos ainda dentro da época chuvosa, mas do trabalho que tem sido feito, já conseguimos fazer uma análise destes últimos anos, contando até a vigente época chuvosa que está em curso, onde estima-se que esses ciclones tenham afetado milhões de pessoas, foram causadas várias mortes. Podemos dar o exemplo do ciclone Idai, em que tivemos o maior número de mortes, se podemos assim dizer, cerca de 600 pessoas morreram e tivemos também mais de 1 milhão de pessoas afetadas. Mas para isso o nosso governo tem estado a trabalhar no sentido de reduzir o risco desses impactos, seja de mortalidade, seja de pessoas feridas, assim como também do impacto em si das infraestruturas. Mas nós, para podermos chegar a uma avaliação daquilo que tenha que ser todos os impactos causados e as prevenções para que realmente não ocorram grandes impactos, seja humanos ou de infraestrutura, temos estado a trabalhar em coordenação com o Instituto Nacional de Meteorologia e a Direção Nacional de Gestão de Recursos Hídricos. Estas duas entidades têm nos apoiado em trazer aquilo que são as informações ou os dados meteorológicos para podermos saber como atuar ou com prevenção em termos de ações antecipadas sobre a informação meteorológica que nos for avançada. Também no período de 1980 a 2023, sentimos esta colaboração em termos de crescimento, em termos de melhorias, aquilo que possam ser os dados que são emanados pelo Instituto Nacional de Meteorologia, assim como pela gestão de recursos hídricos. A nossa costa moçambicana é uma das costas que também tem sofrido muito por estes impactos, como podem ver. Nós temos praticamente recebido anualmente, em todas as épocas chuvosas, eventos extremos que assolam a nossa costa. Para isso, as principais ameaças que nós temos sofrido é que nós consideramos riscos ou ameaças qualquer fenômeno que possa ser suscetível de causar uma interrupção ao funcionamento normal da sociedade. Neste caso, Moçambique, como eu vinha dizendo, que somos vulneráveis à ocorrência desses riscos ou ameaças, temos sofrido por vários eventos, neste caso ciclones, cheias, secas, epidemias ou sismos. A nível da África,
as regiões mais vulneráveis aos desastres, podemos ver que o leste da África é uma das regiões mais vulneráveis. É aí onde nós nos encontramos como um país e por isso temos estado a sofrer. Para além das diferentes outras regiões, neste caso o norte da África, assim como a África Ocidental. Posto isto, trazemos aquilo que possam ser os vários ciclones que foram atingidos a nível da nossa costa. O exercício que fazemos, estamos a falar desde 1981 até 2022, mas porque ainda estamos na vigente época chuvosa. Não iríamos trazer aqui agora o estudo sobre aquilo que realmente possa ser a época chuvosa 2022, 2023, porque ainda não está fechado, mas temos algumas informações preliminares dos vários ciclones. Como podemos ver na tabela, temos vários sistemas que atingiram a nossa costa e cada sistema, se forem ver, os que estão praticamente a vermelho na barra são aqueles que ocorreram na mesma década, na mesma década, consoante o período que nós temos a estar a analisar. Mas, como eu fiz referência que em 2019 tivemos o Idai. O Idai foi um dos ciclones que, de facto, nós tivemos um impacto muito forte. Também podemos fazer referência ao ciclone Kenneth, que neste caso também foi um ciclone que muito grande, um ciclone devastador, que para nós também é dado como referência daquilo que realmente nós passamos como país. Estes dados, apesar de serem preliminares, mas podemos ver, de fato, a velocidade dos ventos, segundo a tabela, com que realmente esses ciclones tenham ocorrido. Porque também a velocidade do vento pode ajudar-nos a entender o impacto daquilo que possam ser os danos. Quanto mais forte o vento for, todos nós sabemos que a facilidade de termos destruições severas é maior. Então, temos, de facto, a nível das diferentes épocas chuvosas e da ocorrência dos vários ciclones, a velocidade dos ventos ocorridos. E pode associar-se a isto aquilo que possa ser o número de feridos, o número de pessoas também afetadas. Como eu fiz referência em termos de ciclones, o ciclone Idai, que foi o que causou mais de 600 pessoas, o óbito a nível do ciclone, os ventos que foram atingidos neste ciclone foram mais de 250, neste caso foram 280 km por hora de vento. Tivemos 603 óbitos e contamos também com muitos feridos, neste caso 1.642 feridos e mais de 1.500.000 pessoas foram afetadas. Então, este é um exemplo de que realmente os ventos também têm estado a provocar grandes danos a nível dos ciclones que possam ser causados. Agora, também temos que ter em conta aquilo que, de fato, nós estamos a viver. Trazemos aqui um exemplo mais recente desta época chuvosa, onde todos nós, se estivermos ainda recordados, como sendo um evento mais recente, tivemos as ocorrências de chuvas intensas a nível de todo o país, tivemos ventos fortes, estamos a ter ainda a nível de algumas províncias, neste caso a província de Niassa, que tem estado a ressentir-se de chuvas ultimamente, mas também tivemos recentemente a tempestade tropical moderada Fred,
que assolou praticamente várias regiões a nível do nosso país. Esta época chuvosa tem uma particularidade em relação às outras épocas chuvosas, porque ela conseguiu praticamente atingir em um único sistema, um único evento extremo. Neste caso estamos a falar do ciclone Fred. Várias províncias foram afetadas, o que não aconteceu em outros sistemas. Tínhamos praticamente a zona onde realmente podia ocorrer o ciclone, e era especificamente na zona identificada ou na zona que foi praticamente que tinha sido prevista, onde ocorria o evento. Mas para o caso do Fred, se todos conseguirem fazer uma radiografia, poderíamos ver que, de facto, a entrada na ocorrência do ciclone Fred a 24 de fevereiro foi a nível da província de Inhambane, no distrito de Vilanculo, mas foram afetadas as províncias de Gaza, as províncias de Sofala. Depois tivemos a segunda leva, neste caso pelo ciclone Fred, onde a entrada foi pela província da Zambésia, na cidade de Quilimane, mas tivemos impactos nas outras províncias. Neste caso, a província de Sofala, a província de Manica, a província de Nampula, em pequenas quantidades ou pequenas dimensões, mas também ressentiu-se, de facto, para a província de Tete, neste caso. Como também, neste caso dos ciclones, temos estado a ver que podemos ter as consequências devido à ocorrência dos ciclones nos países vizinhos, nós ressentimos também daquilo que possam ser os efeitos causados pelos esses ciclones. Recentemente, para este ciclone Fred, vimos a ocorrência do ciclone Fred quando chegou ao Malau. Moçambique ressentiu-se para as províncias de Tete e províncias de Zambésia pelo facto das intensas chuvas que caíram a nível da província do país vizinho, nosso Malau, e as águas praticamente acabaram todas escoando para o nosso país. Isto facilitou com que também nós tivéssemos as nossas bacias hidrográficas com uma quantidade de água, o que também provocou algumas inundações em algumas zonas a nível do nosso país. Face a estes acontecimentos mais recentes ainda, vigentes nesta época chuvosa, repito, são dados preliminares. Estes dados são preliminares porque ainda não fechamos a nossa época chuvosa. Podemos avançar que tivemos vários impactos, seja a nível das populações, a nível das comunidades. Nós tivemos, até agora, estamos com 302 óbitos, contabilizando não só do ciclone Fred, mas estamos a contabilizar desde que iniciou a época chuvosa, em outubro de 2022. Não é? Estamos afetadas, o que corresponde a 291.614 famílias. Até o momento estamos com 807 feridos. Deste fenômeno ocorreram incêndios, ocorreram queimadas descontroladas, tivemos também várias descargas atmosféricas, o que podemos contar que isto é o que realmente tenha causado vários danos a nível das infraestruturas, e podemos notar que estamos com cerca de 80.560 casas inundadas. Foram destruídas totalmente 134.000 infraestruturas e temos parcialmente destruídas 87.551 até ao momento. Alguns sistemas de abastecimento de água também foram danificados durante esta época chuvosa. Temos
ainda as nossas infraestruturas rodoviárias, neste caso a componente das estradas, cerca de 13.426 quilômetros de estradas foram afetadas. 557 casas de culto, neste caso no total, até o momento, foram afetadas. As nossas unidades sanitárias também foram contabilizadas afetadas. Como todos nós sabemos, as nossas comunidades, temos escolas também a nível das várias comunidades, e foram os postos de energia, que também é um dos setores onde realmente nós temos tido grandes danos a nível das cidades. Devido aos ventos fortes, praticamente encontramos muitos postos de energia tombados. Para aquelas províncias costeiras, temos tido situações em que as áreas de pescas também são destruídas. Para tal, destes impactos que nós temos estado a analisar sobre os vários ciclones, podemos ver no gráfico a seguir como é que estes sistemas praticamente assolaram a nossa costa a nível, a evolução, neste caso, as últimas cinco décadas, sente que se nós formos a pegar de 2007 até 2021, neste caso, vemos que o pico em termos de afetados, como falávamos, que o ciclone Idai praticamente foi onde atingiu praticamente o pico mais alto em termos de pessoas afetadas dos ciclones. Mas isto também sabemos que as pessoas, por ser muito vulnerável, temos estado a sentir a ocorrência de uma média de 55 pessoas afetadas. E isto também traz-nos a um grande desafio, porque sabemos que para o número de pessoas afetadas, a correlação que nós tínhamos vindo a falar por causa da existência de ventos fortes que possam também facilitar a ocorrência de impactos maiores a nível do nosso país, é possível também nós sabermos ou valorizarmos que do estudo realizado, numa situação em que temos ventos a uma velocidade de 50 km por hora, nós já começamos a ressentir que, de facto, as pessoas possam ser afetadas. Isso, para o nosso país, é, de facto, um grande desafio, porque nós sentimos que, logo a priori, quando nós tivermos, de facto, numa situação onde a previsão já se espera, de facto, que as pessoas, os ventos possam estar em cerca de 50 km por hora, devemos nos preocupar pela situação que nós encontrarmos como país em termos das nossas infraestruturas. Neste caso, explico por quê. Porque nós estamos com uma fragilidade em termos de infraestruturas a nível das comunidades. Temos que trabalhar ou esforçar-nos mais no sentido de partilharmos aquilo que possam ser as técnicas de construção a nível das nossas comunidades, de modo a termos infraestruturas resilientes, porque ventos a 50 km por hora ainda poderíamos evitar, ou seja, teríamos menor impacto em termos das nossas infraestruturas, mas sabemos todos o tipo de casas que realmente temos nas nossas comunidades e o número de danos em termos de infraestruturas aumenta
exatamente pelo tipo de infraestruturas que nós temos que não é resiliente. Então, este é um dos grandes desafios que nós temos, de facto, a nível da instituição e que temos que estar muito mais atentos. Mas temos também uma comparação de dados ciclônicos, a nível das últimas décadas. Nós, à medida que formos analisar os últimos ciclones durante a última década, temos vindo a registrar de que Moçambique já está a passar durante uma época, na mesma época chuvosa, um ou mais de 2 sistemas atingem ao nosso país. Então, é necessário que nós iniciemos já, de fato, com uma sensibilização muito mais forte, porque sabemos que os eventos climáticos, as mudanças climáticas estão, de facto, a se fazer ressentir a nível do nosso país. Então, os danos causados têm a ver também com esta situação que nós temos vindo a sentir. Nós estamos a ressentir, neste caso, desde que nós tivemos a ocorrência do ciclone Idai, temos mais ciclones de categoria 4. Sabemos que os ciclones vêm na categoria de 0 a 5. Então, quanto mais aproximamos da escala de 5, mais intensos são os ciclones. Então, para dizer que se nós já estamos a ter mais ciclones de categoria 4, significa que temos que nos preparar muito mais em termos de estratégia de atuação para evitarmos termos danos maiores. Então, este desafio também chama-nos a atenção de que, à medida que as comunidades se fizerem ressentir destes ciclones, também vão ganhando mais experiência em termos de mensagens que são recebidas para poder fazer face à época chuvosa. Existem províncias onde nós trabalhamos, sempre que temos esta previsão da ocorrência de ciclones numa certa zona, quando se recebe esta informação, já estão sensibilizados pela experiência que obtiveram na ocorrência de um ciclone passado. Então, a sensibilização dessas áreas é muito mais fácil do que uma zona onde nunca sentiram, de facto, o efeito do ciclone. Então, aí a sensibilização tem que ser muito mais forte, muito mais persistente, de modo que as pessoas percebam o impacto. Porque temos tido situações de pessoas que primeiro querem esperar para ver, querem perceber o que é isso de ciclone, querem perceber o que é isso de ventos fortes. E estão habituados a dizer que não, quando chove nas zonas onde se encontram, praticamente teriam as águas passam rápido, mas não percebem até que ponto as águas poderão danificar as infraestruturas e também arrastar pessoas para que, de facto, possamos ter danos maiores. É um grande desafio, de facto, para nós, nesta componente, mas temos vários, como dizia, vários desafios, no sentido de que tínhamos que, de facto, pautar por infraestruturas socioeconômicas muito mais resistentes, a componente das estradas, das pontes, das escolas. Vimos que realmente são infraestruturas que têm danificações com grande impacto, de modo que as suas infraestruturas possam, de facto, maioritariamente ser resilientes, não é, aos eventos extremos climáticos, aos eventos climáticos extremos. As habitações, em termos de como dizia, que são construções precárias, principalmente nas zonas rurais e zonas periurbanas ao longo das bacias hidrográficas. Teremos que, a nível dos próximos anos, pautar, de facto, para que também tenham uma resiliência aos eventos climáticos extremos. Estes seriam os grandes impactos que nós iríamos trazer. Queria, uma vez mais, agradecer pela atenção
dispensada nesta partilha de informação que nós trazíamos sobre os impactos de calamidades e desastres naturais em Moçambique. Muito obrigada. Muito obrigado, professora Luísa, pela excelente apresentação. Acredito que muitos estiveram atentos e tomaram nota. Neste momento, professora, vamos abrir espaço para algumas questões de esclarecimento e interação com os participantes e depois vamos encerrar esse nosso evento de hoje. Portanto, neste momento, na ordem que as mãos vão ser levantadas, vamos ver os primeiros 4 vão fazer as suas questões. A professora vai anotar e depois responder. Deixa-me só ver a ordem neste momento. Pronto, a única pessoa com a mão levantada neste momento é o Moisés Botuio. Por favor, o Moisés Botuio pode apresentar a sua questão ou comentário, por favor. Bom dia, não sei se me faço ouvir. Conseguimos ouvir, perfeito. Ok, muito obrigado e parabéns, professora Luísa, pela rica apresentação. Realmente está cheio de muita informação e acredito Sim? Não consigo ouvir? consegue mesmo tomar medidas de mitigação desses eventos catastróficos, que é uma realidade para o país. E tem trazido grandes problemas, mas sérios problemas mesmo para as nossas comunidades. Eu vou direto à minha pergunta, talvez não seja difícil, mas vou direto. A minha pergunta está concernente a medidas estruturais. A pergunta é: que medidas estruturais, neste momento, estão sendo levadas a cabo para a mitigação desta situação de mudanças climáticas em Moçambique? Obrigado. Obrigada. Professora, não vejo nenhuma outra mão levantada. Desculpe, Abílio pretende apresentar alguma questão, por favor, Abílio? Sim, embora que esteja um pouco desnorteado com a apresentação devido à rede que estou em TED, eu tenho uma questão em relação às zonas de riscos, né? Como uma forma de mitigação. Alguns retiram a população na zona de risco para colocar nas zonas mais seguras. Mas às vezes isso não se faz sentir em algum momento devido à interferência de alguns municípios. Impede a população sair de risco devido a alguns tem que prestar. Estamos a ouvi-lo com muitos cortes, Abílio. Estamos a ouvi-lo com muitos cortes. Questão de ciclones, a mesma população fica afetada e só apenas são levadas para acampamentos. O que custa, o que deve se levar a cabo em forma de mitigar? Levar essa população na zona de risco, jogar nas zonas mais seguras, além de usar os termos de documentações e aquilo cada vez mais, eu dou exemplo aqui em Tete, tem alguns bairros que são afetados em cada ano, devido a uma zona mesmo em zona de risco, mas neste caso, o governo não ia nesse sentido de levar aquela população, levar a população, colocar na zona de segurança. Então eu já não sei qual é o problema em relação com o governo, ou se já não percebo como uma forma de mitigação isso.
Está certo. Não sei se conseguem me ouvir. Sim, perfeito, doutora, conseguimos. Vou pedir agora mais alguém que levantou a mão. O Richard Zinenda, por favor. Acho que depois dessa terceira intervenção, a professora já poderá responder. Richard, por favor. Bom dia, professora. Bom dia a todos. Quero parabenizar pela apresentação. Eu tenho uma pequena dúvida, assim chamo. Eu queria saber qual é a capacidade de resposta que o NGD tem, porque ultimamente verificamos algumas situações, por exemplo, as situações que ocorreram em Boane, que houve atrasos nas intervenções, né, das inundações que ocorreram naquela região. E também queria saber quais são os desafios e oportunidades na gestão desses riscos dos desastres naturais. Está certo. Sim, professora, obrigado. Acho que pode responder às questões dos três intervenientes. Muito obrigada. Quero agradecer a todos, apesar de não me terem dito os nomes, mas só retive o de Tete, não como nome, mas como local. Mas quero mesmo agradecer, são questões pertinentes que nós temos estado também preocupados com elas. Bom, sobre as medidas estruturantes, que nos foi aqui avançada logo a primeira, nós poderíamos iniciar abordando sobre as questões que nós vimos tendo a mencionar a quando da ocorrência de ventos fortes. Demos um exemplo, quando nós temos previsão de ventos a 50 km por hora, já temos praticamente infraestruturas danificadas. O que nós poderíamos esperar perante esta velocidade é que não tivéssemos nenhum dano. Estaríamos a prever, se calhar, a partir de 200 ou 300 quilômetros, seriam praticamente ventos muito fortes. Mas mesmo aí, a nossa intenção é que não se ocorra danos por questões de ventos fortes. Então, se nós estamos enfraquecidos com 50 km por hora, temos danos das nossas infraestruturas, logo, de facto, somos chamados a abraçar um grande desafio no sentido de termos, de facto, medidas estruturais neste sentido. Então, nós, como instituição, como país, temos vindo a implementar algumas ações, neste caso, primeiro, a implementação, como nós temos dito, de projetos de resiliência e mudanças climáticas. Nestes projetos, nós poderíamos contar com metodologias práticas de construção, usando materiais locais. O que nós temos estado a ver é, de facto, a destruição de algumas infraestruturas. Neste caso, temos não cobertura, mas as nossas paredes das nossas casas, a nível das zonas rurais, praticamente estão maticadas. Aquilo é uma top. Quando há chuvas fortes, chuvas intensas, praticamente o matope vai se derretendo e destrói as nossas casas e caem, as casas desabam. E este desabamento tem provocado vários óbitos. Se nós tivermos uma metodologia resiliente no sentido de ter suportar com que as paredes, o revestimento das paredes simplesmente derretam, mas manter-se a estrutura, principalmente a nível das zonas urbanas, as construções são feitas com bambu, pau a pique. Então,
pode-se sim estudar no sentido de que esse pau a pique tenha uma estrutura resiliente com que possa resistir, de facto, a este impacto. Este é um dos grandes desafios. Mas também está-se a trabalhar, a implementar, desculpa, o projeto de resiliência às mudanças climáticas a nível das escolas. Neste caso, já temos cerca de 3.000 escolas a nível da província da Zambésia, temos algumas também a nível da província de Inhambane e província de Gaza. Estes modelos, em termos de resiliência, estamos a ver que está a resultar, porque com os ventos que vão ocorrendo a nível do nosso país, essas escolas mantêm-se intactas, não sofrem dos impactos que têm estado a acontecer. Então, este é um dos grandes desafios que nós temos ainda para as medidas estruturais sobre as mudanças climáticas. O mesmo modelo é que estamos a implementar para as casas resilientes a nível das comunidades. Mas é um processo. Há locais onde, de facto, já estão a implementar este tipo de construções. E essas construções também facilitam, de facto, as pessoas perceberem, porque nós temos que também respeitar aquilo que são os hábitos das várias comunidades, mas conversando com as comunidades, explicando aos líderes comunitários quais são as vantagens da implementação desses modelos, alguns já estão a aderir. Já temos alguns que estão a aderir a estes sistemas em termos de construção de casas resilientes. Sobre a questão das zonas de risco, neste caso da segunda pergunta, na província de Tete, é verdade, sim, tem toda a razão. Nós temos estado ciclicamente a retirar as pessoas das zonas de risco para as zonas seguras. Praticamente são as mesmas zonas. É um grande desafio que nós, como país, temos para poder receber este entendimento por parte das comunidades e verem realmente a vantagem e desvantagens, o porquê devem ser retiradas daqueles locais. Nós já temos o mapeamento das zonas de risco, as pessoas sabem, de facto, quais são os locais de risco, temos ido ao terreno para sensibilizar as pessoas para se retirarem às zonas de risco, mas temos uma desvantagem que só quando chegamos à época chuvosa é que as pessoas percebem, de facto, que aquelas zonas não podem ser habitáveis. Mas é verdade também que temos um grande desafio de evitar que dentro dessas zonas de risco estejam lá condicionadas os serviços básicos, neste caso, que haja energia, que haja a água corrente, para que as pessoas não possam estar lá. Porque se elas estiverem lá e tiverem essas condições, automaticamente elas vão continuar naquelas zonas de risco. Tivemos recentemente a questão de Boane. O local exatamente onde nós estivemos a salvar, a retirar as pessoas, é um dos locais onde tem a placa de proibição de construção. Então, nós temos que ter a consciência, nós temos que continuar a sensibilizar as pessoas para que não possam construir naquelas zonas de risco. Eu acho que todos nós como sociedade, podemos, de facto, fazer perceber às pessoas que realmente as pessoas devem ser retiradas. Mas temos também um grande suporte a nível das nossas comunidades, onde nós temos, para além do mapeamento, mas também temos a nível dos nossos comitês locais de gestão de redução do risco de desastre, onde eles têm nos ajudado também na comunicação, divulgação daquilo que são as mensagens e o que realmente possa ser feito. O que nós sentimos é que, durante
depois da época chuvosa, todas as comunidades, as pessoas ficam relaxadas, não é? Porque, de facto, não há problemas em termos de inundações nas zonas onde estão. O problema inicia quando exatamente inicia a época chuvosa. Mas, por este último sistema que aconteceu, que é do Fred, já estamos a ouvir que as próprias pessoas não querem regressar para aquelas zonas onde realmente sofreram. Por quê? Porque viram que, afinal, o impacto a nível das inundações em algumas zonas foi severo. Então, nós temos que trabalhar no sentido de não ficarmos à espera que as pessoas sofram nesse sentido de verem que, afinal de contas, é uma zona de risco. Nós vamos continuar a sensibilizar, temos que continuar a passar a mensagem para que as pessoas percebam o perigo que correm estando naquelas zonas. É um grande desafio para todos nós temos estado, de facto, a trabalhar nesse sentido. Sobre a capacidade de resposta. Nós, como instituição, é verdade que temos sim alguns meios, temos algumas embarcações para podermos fazer face à época chuvosa. Quando se prepara a época chuvosa, temos sempre um cuidado de sabermos qual é a capacidade em termos de meios existentes a nível da instituição para fazer face à época chuvosa. E em termos de umas embarcações, como com drones, neste caso, para poder fazer face à localização, a identificação de algumas zonas. Temos também os carros anfíbios, neste caso, são carros que podem ajudar no resgate das pessoas. E contamos também com a capacidade humana. Nós temos uma capacidade em termos da Unidade Nacional de Proteção Civil, que é a UNAPROC, onde temos são militares, que tem também a parte dos bombeiros, que tem nos ajudado no resgate das pessoas. Temos também a parte dos voluntários, onde sempre neste momento que nós temos a situação de emergência, temos tido este grande suporte para que realmente possamos ter maior prontidão. O que se verifica naquele momento é que, mesmo com os meios existentes a nível do nosso país, porque nós teríamos que dar a resposta em termos de resgate, em tempo útil, dá essa percepção de que praticamente não existem meios. Mas os meios existentes são que realmente nós temos estado a usar, neste caso, para poder fazer face à época chuvosa. Agora, também é preciso reconhecer que dos meios existentes nós poderemos cada vez mais melhorar. Consoante a ocorrência, a dimensão da ocorrência do ciclone, aí chama-nos a atenção a termos mais meios se for um ciclone de grande dimensão. Mas há ciclones que nós temos estado a ter, onde, numa escala, por exemplo, de 2 ou de 3, já não precisamos de muitos meios. Quer dizer, consoante a distribuição dos meios existentes por cada zona, aí sim conseguimos dar a resposta. Isso para dizer que dos meios existentes nós temos distribuídos a nível de todo o país, não estão todos sitiados em Maputo, são distribuídos por regiões e são distribuídos por províncias e, de facto, possam dar a resposta de como realmente nós possamos desejar. Foi-nos aqui também lançado um grande desafio, a pergunta de quais são os desafios, os riscos que nós realmente
temos? Bom, do que nós temos vindo a realizar em termos de ações, atividades inerentes ao impacto das calamidades, neste caso, de modo a reduzir o risco de desastre, nós temos vindo a pautar por um grande fluxo de informação a nível dos eventos climáticos. Se repararem nestes últimos anos, o nosso grande desafio tem vindo a ser no fluxo de informação, maior divulgação daquilo que são os eventos, maior divulgação daquilo que possa ser o impacto do evento. Então, vamos transmitindo às comunidades, se soubermos a velocidade com que realmente seria este impacto, este fenômeno. Então, já estamos a transmitir que, olha, realmente é um impacto muito forte. Então, transmitimos às comunidades para terem a dimensão de como é que realmente as pessoas devem se preparar. Depois da ocorrência do Idai, quando se fala da ocorrência do ciclone na província de Sofala, as pessoas já estão preparadas e sabem propriamente, individualmente, ir até encher os sacos de areia e colocá-los em cima dos tetos, proteger as janelas, proteger as portas, e em estabelecimentos comerciais já conseguem também aplicar o contraplacado a nível das janelas para que, de facto, o impacto seja menor. Então, esta parte da componente de fluxo de informação é muito importante para nós, muito importante. Só assim é que nós poderemos reduzir aquilo que possa ser o nível de perdas humanas a nível das comunidades. Se as pessoas não tiverem essa informação, podem ser apanhadas de surpresa. Nós temos vindo a sentir que a ocorrência praticamente de alguns eventos extremos durante a noite. Durante a noite as pessoas estão a dormir. Então, normalmente, nesse momento, a comunicação possa ser deficitária porque as pessoas estão todas dentro de casa, estão a dormir e seriam apanhadas de surpresa, principalmente quando houverem inundações. As águas são muito fortes e levam muito pouco tempo para chegar de um local para o outro, porque, consoante a velocidade das águas, pode, de facto, também podemos ter também situações de vários óbitos. Então, esta componente de comunicação para nós, como eu repito várias vezes, porque é um dos aspectos que nós temos estado a pautar. E a sensibilização a nível das comunidades, os comitês locais de gestão de redução de risco estão lá nas comunidades. Eles recebem informação a nível das rádios comunitárias e já vão sabendo realmente a ocorrência de cada evento e vão passando essa informação a nível das suas comunidades. Um dos grandes desafios que nós temos também a nível do setor é que a mobilização a nível dos recursos, quando falamos de recursos, nós estamos a falar só de recursos financeiros, mas também os recursos materiais para as pessoas que realmente possam estar nos locais, equipar os nossos membros do comitê, porque dentro do comitê tem materiais, tem instrumentos que possam ajudar após o ciclone para retirar os arbustos que se encontram durante a estrada, ter cuidado com as pessoas que se encontram praticamente em zonas muito distantes, neste caso as zonas de risco. Então, nós teremos que também equipar os nossos comitês locais de gestão do risco de desastre. Então, essas medidas ou esses desafios para nós são chamados para que, de facto, possamos minimizar aquilo que possa ser o impacto em termos de danos humanos e danos materiais. Se todos nós formos chamados
a estarmos como ativistas, colaboradores ou voluntários para a redução do risco de desastre, nós teremos em cada um de nós, praticamente, a facilidade de reduzirmos o risco de desastres a nível do nosso país. Então, esta componente toda a nível dos desafios são importantes. Aqueles que, na altura da sensibilização, querem sair com os seus animais, com todos os seus pertences, mas é difícil devido ao meio que nós usamos, por exemplo, que temos que levar muitas pessoas. Então, esta componente de sensibilização a nível de toda a sociedade é importante para, de facto, nós reduzirmos aquilo que possam ser os impactos. Eu espero ter respondido aquilo que possam ser os nossos grandes desafios, aquilo que possam ser as medidas estruturais, aquilo que possam ser, de facto, a nossa estratégia em termos das pessoas que se encontram em zonas de risco, ressalvando, assim, a questão das construções. Nós temos, de facto, infraestruturas socioeconômicas, como eu vinha muito bem dizendo, que devemos, maioritariamente, serem infraestruturas resilientes aos eventos climáticos extremos. Muito obrigada. Desculpe. Obrigado, professora. Professora, acho que vamos ter que aceitar mais três participantes apresentarem as suas questões e depois nós vamos deixar a professora fazer as considerações finais. Temos aqui na sequência. Eu vou fazer só um momento, Moisés Buduí, desculpe. Tem uma sequência, por favor. Só um momento. De amuleto, por favor. Tá certo, obrigado. Obrigado pela excelente apresentação. Eu tenho aqui algumas inquietações. Uma está relacionada, né, no meio a essas todas as atividades que estão sendo realizadas ao nível do NTB. Gostava de perceber se já tentamos avaliar o nível de percepção das comunidades, né, em relação a essas mudanças climáticas, digo isso porque não basta só estarmos lá a fazer aquelas nossas ações preventivas e aquelas mitigatórias, mas o que essa população que nós estamos a ajudar, em algum momento eles estão a ressentir, estão a perceber esses efeitos, né, das mudanças climáticas. Agora, a outra questão está relacionada à coordenação entre os governos, né? Entre o governo, que era a nível central, distrital, em relação aos municípios, e assim como as organizações não governamentais. Digo isso porque a professora falava aqui que já temos os sítios de riscos, todos eles mapeados, mas em contrapartida temos lá pessoas residindo, né? E temos as empresas como FIPAG, essas empresas de água, empresas de energia, né, que no nosso caso é a EDM, a levar energia para lá. Como é que está sendo feita essa coordenação entre as instituições? Se é zona de risco, todos nós devemos ter a mesma sensibilidade, né, em relação ao risco e mostrar às pessoas, ok, se queres continuar a viver ali, não vamos meter energia, não vai levar a escola para lá, tem uma zona de risco. Então, como é que está sendo feita essa coordenação? Existe, não existe? Essa é a minha preocupação no momento. Obrigado.
Obrigado, de amuleto. Eu vou pedir agora à Verônica para apresentar a sua questão. Verônica? Sim, sim, estou. Bom dia a todos. Eu sou Verônica Nsanzani, estudante do curso de Mudanças Climáticas no SPG. O meu pronunciamento está mesmo direcionado a cidades que estão a sofrer desastres de forma permanente, principalmente a cidade da Beira. A cidade da Beira, quase anualmente, nós verificamos problemas sérios de desastres. Morrem pessoas, inclusão de doenças diarreias e muito mais. E o que tem se visto, o lençol freático daquela zona está muito em cima. E cada vez mais os estudos nos mostram que as mudanças climáticas não vão passar de hoje para amanhã, porque os efeitos que fazem com que haja mudanças climáticas estão a acontecer a nível global e não é exclusivamente dos cuidados do nosso país, do Moçambique, é a nível mundial. Então, o que eu queria trazer como alguma contribuição ou perceber também, não sei se o governo está a planificar como reassentar a cidade da Beira ou transferir, se for possível, para uma zona alta, porque temos que fazer ações não a curto prazo também. Temos que ver ações a longo prazo. Daqui a 100 anos, daqui a 200 anos, o que será da cidade da Beira? Será que ainda teremos a cidade da Beira? Será que ainda teremos pessoas na Beira? Podemos pensar em transferir a cidade da Beira para uma zona segura. Esse processo não é um processo que pode o governo fazer, se calhar, em 1 ano, em 2 anos, mas talvez tentando colocar no seu plano de apoio humanitário. Essa é uma minha contribuição para ver se talvez podemos salvar a cidade da Beira. E a outra está relacionada mesmo com o saneamento nas zonas em que o governo leva as pessoas para o seu reassentamento. Tem-se verificado inclusões de doenças nas zonas de saneamento. E as pessoas ficam sem condições básicas favoráveis para permanecer. O que o governo está a fazer? De modo que reduz-se o problema de inclusões de doenças nos centros de saneamento e não voltarem as pessoas para as próprias zonas de risco, onde nós já mapeamos, segundo aquilo que os outros colegas comentaram. E muito obrigada. Obrigado, Verônica. Felipe, por favor. Muito obrigado. Bom dia, senhora professora. A saudação já é extensiva a todos os participantes. Vou começar com parabenizar antes a apresentação. Realmente foi rica, trouxe conteúdos relevantes para a nossa reflexão. A primeira questão é uma curiosidade em relação à trajetória do ciclone Fred. Nós sabemos, por definição, o ciclone nasce no mar, depois vem para o continente. Naturalmente, quando chega ao continente, dissipa. Mas o que aconteceu com o Fred foi um bocadinho estranho, atípico, que até agora não tive uma explicação clara que gostaria de ter. O ciclone entrou em Madagascar, encontrou a terra, dissipou, saiu dali, encontrou o canal de Moçambique, voltou a ganhar a força, entrou em Moçambique por via de Vilanculos, foi ao continente. O normal era que o ciclone, depois de entrar ao continente, dissipasse. Então, a minha preocupação é perceber como é esse processo de reversão. O que teria acontecido para que o ciclone Fred revertesse novamente para o mar?
A segunda curiosidade que queria tentar aqui perceber em relação aos gráficos. Vi ali o diagrama de dispersão mostrando a correlação das pessoas deslocadas, ou seja, afetadas, e dos ventos. E o resultado, claramente, é que a correlação é fraca. Quando temos correlação é fraca em estatística, estamos a dizer que não há nenhuma relação. Quer dizer que os ventos não têm nada a ver com o deslocamento das pessoas e por aí em diante. Então, queria perceber mais ou menos se os ventos não são eles responsáveis pelo deslocamento das pessoas, o que estaria por detrás disso? A outra questão que queria colocar é a última, neste caso, preocupação neste caso. Nós sabemos que Moçambique, ciclicamente, tem estado a registrar muitas catástrofes, desastres naturais e tudo mais. O que é que está a ser feito para que, efetivamente, possamos colmatar de uma vez por todas as questões aqui levantadas? Porque, às vezes, eu tenho observado, tem aquela questão de estarmos apenas à espera de que aconteça para depois tomar medidas. Por que é que não somos proativos? Agir para que a situação, por exemplo, nos encontre enquanto já estamos estabilizados, para que nos encontre e não haja necessidade, talvez, de ter que retirar as pessoas na beira e por aí em diante. E muito obrigado. Muito obrigado, e vou pedir desculpas aos outros que têm mãos levantadas. Eu acho que, em relação ao tempo reservado para essa palestra, essas 3 questões adicionais vão ocupar o tempo remanescente, mas haverá ainda espaço aberto para outras ocasiões podermos interagir com a professora ou outro representante da instituição. Agora, sobre uma questão de gestão de tempo mesmo, eu vou pedir à professora para responder às questões, eu acredito mesmo que ela anotou, as questões apresentadas por os 3 últimos participantes. Professora Luísa, por favor. Muito obrigada mesmo pelas contribuições. Bom, anotei aqui, acho que é a preocupação do Diamuleto. Sobre a coordenação a nível dos governos locais. Bom, na verdade, essa coordenação, poderíamos dizer de que, como governo, devemos contar que exista uma coordenação. Mas, a nível próprio das zonas de risco, nós temos lá também os chefes das comunidades, não é? Que são praticamente os que estão no terreno, que têm estado a gerir, neste caso, as suas comunidades, e são praticamente as pessoas quem atribuem aos terrenos naqueles locais. Dada essas situações todas que foram ocorrendo ao longo de todos os anos, nós vimos que realmente as pessoas eram retiradas das zonas que tinham a identificação de zonas de risco, eram atribuídas outras parcelas, mas, passado algum tempo, essas mesmas pessoas voltavam aos mesmos locais. Posto isto, fez-se um trabalho a nível do governo, onde depois, baseado num instrumento orientador, foi aprovada a Lei 10/2020, de 24 de agosto, que esta lei que estabelece o regime jurídico da gestão do risco de desastres, contempla os deveres, organizações individuais e coletivas, na componente de gestão e redução do risco de desastres e construção da resiliência aos eventos extremos. Com esta lei, nós já estamos, de facto, a trabalhar e estamos protegidos para atuar neste tipo de situações. Então, para dizer que está-se a fazer um trabalho conjunto a nível de várias instituições,
não só o MGD, mas também estamos a trabalhar com os governos locais, de modo que essas pessoas, de facto, sejam responsabilizadas caso sejam retiradas daquele local e tiverem que regressar. Então, já está-se a fazer um trabalho, não é? Para que as pessoas não possam regressar para as zonas de risco. Neste caso, se o fizerem de forma voluntária, seriam responsabilizadas. Então, é só para tranquilizar de que este processo, em termos de coordenação, está sendo realizado, apesar de ainda não se terem visto alguns resultados significativos perante esta coordenação, este trabalho está sendo feito. A questão que foi levantada pela Verônica, eu gostei muito da contribuição que deu, gostei, e esta contribuição que foi dada em termos de salvarmos as cidades, o que é que nós podemos fazer, termos um projeto de médio e longo prazo, é efetivamente o que se está a fazer. Recentemente foi criada uma equipe que irá responder ou irá aconselhar para este tipo de situações que tem a ver com risco e desastre. Já foi aprovado esta equipe a nível do Conselho de Ministros, ainda no mês passado, e esta equipe integram lá várias instituições que lidam diretamente com esta componente de mudanças climáticas. Então, esperamos que, de facto, esta contribuição que foi dada pela Verônica poderá ser respondida também ao longo curto e longo prazo. Mas, só para também acrescentar sobre esta preocupação de salvar algumas cidades, temos sim a preocupação, temos sim esta visão de que realmente teríamos que trabalhar um pouco mais na questão de reassentar as pessoas efetivamente nas zonas de risco. A Verônica levantou uma questão muito pertinente, que eu considero, de facto, uma questão que deve ser muito bem analisada, não só a nosso nível, mas que também a atenção que ela prestou sobre a questão de saneamento, que nós temos vindo a ressentir em algumas zonas. Só para dar um exemplo, mesmo sem a ocorrência de alguns eventos extremos, nesse caso de chuvas intensas, a cidade de Quilimane, já ela por si, tem lá algumas zonas onde realmente passam quase todo o ano alagadas. Algumas zonas que estão praticamente inundadas. Quer dizer que o nível do lençol freático naquelas algumas zonas não nos favorece praticamente caso haja uma situação de chuvas intensas. Algumas zonas já têm os solos saturados. Não precisa termos chuvas de mais de 50 milímetros, mais de 20 milímetros, não. Com pouca chuva, já conseguimos sentir que, afinal de contas, os solos estão saturados. Este é um trabalho que nós deveríamos fazer todos em conjunto. Por isso é que temos, a nível da nossa estrutura, vários setores, não é? Que possam, de facto, dar resposta àquilo que possam ser as zonas, os setores específicos. E este trabalho, a nível também está sendo realizado. Nós temos estado a acompanhar aquilo que possa ser a preocupação em termos de saneamento, não é? De modo que possamos acolher as pessoas em zonas que realmente não possam ter problemas de saneamento. Mas é para nós também uma chamada de atenção pela observação que a Verônica fez, e concordamos mesmo com esta observação, que de facto teremos que ter muita atenção. Face a isto, concordando com esta questão,
é que na província da Zambésia, na cidade de Quilimane, pelo pouco tempo que nós tivemos durante a ocorrência do ciclone Fred, a eclosão da cólera foi tão rápida naquele momento, naquele período, para dizer de que esses problemas de saneamento, sim, poderão, sim, dar uma facilidade à origem de doenças de origem hídricas. Então, é mesmo para fortalecer esta contribuição que a Verônica acaba de fazer, que é uma boa observação. Sobre a questão que foi levantada pelo estudante Salvador, que de facto o Fred teve um comportamento muito diferente em relação aos outros. Eu acho que se eu estivesse a fazer a vossa formação, um dos temas que eu haveria de agarrar, de poder estudar, seria mesmo avaliar este ciclone Fred, porque não só foi um dos ciclones dentro da nossa rota, em termos de ciclones, número de ciclones previstos para esta nossa época chuvosa. Vocês sabem melhor do que eu que este ciclone teve a sua origem na Austrália, e tendo muito bem ele esteve ativo mais de 30 dias, foi um dos ciclones muito mais longos em termos de vida em relação aos outros. Estávamos a contar que ele pudesse ter só a sua atividade ciclônica durante o período que entrou pela província de Inhambane e dissipasse. Mas notamos que ele entrou, depois de ter estado por terra, não se dissipou, ele ganhou mais energia. Eu acho, vocês mais do que eu podem perceber os fenômenos que possam estar a ocorrer. Ele foi, depois de ter entrado pelo canal, ele ganhou mais energia, também pelo o período que ele esteve ativo em termos de movimento, a quilometragem que ele foi levando, favoreceu com que realmente ele tivesse mais força, ele ganhou mais força e voltou de novo a entrar, depois de ter se intensificado, a entrar de novo no dia 11 de março. Durante esta entrada, também, durante as condições que ele encontrou, as temperaturas foram favoráveis, neste caso, ele encontrou também uma frente fria que o empurrou para o mar. E, nesse sentido, nós vemos que, de facto, mesmo que ele tenha entrado por terra, estando só por entrar pela província da Zambésia e continuar até ao Malau, devia estar já enfraquecido. Mas daquilo que realmente nós tivemos informações, foi que, de facto, quando ele chegou, e o tempo em termos de duração. Este foi um ciclone que iniciou praticamente às 18 a 9 horas e só terminou no dia seguinte. Praticamente foi um ciclone que durou quase 12 horas. Ele levou muito tempo no continente. Mas esse muito tempo que ele levou no continente, levou muito tempo, mas com uma intensidade de conseguir praticamente causar danos muito fortes. Agora, se nós estamos à espera ou não de que sempre ocorram eventos para podermos retirar as pessoas, não estamos à espera. Por isso é que eu fazia referência ao fluxo de informação. Nós temos estado agora a pautar por divulgar maior número de fenômenos que possam ocorrer a nível do nosso país. Há pessoas que a nível das comunidades estão atentas àquilo que possam ser as informações hidrometeorológicas
e automaticamente acatam aquilo que possam ser as recomendações. Há pessoas que recebem essas informações hidrometeorológicas e não acreditam, ficam à espera ainda que ocorra. Mas o número de pessoas que neste momento nós, fazendo uma radiografia assim rápida, das pessoas que têm estado a acatar aquilo que possam ser os impactos dos ciclones, para nós tem estado a aumentar. Um exemplo tem a ver com o ciclone Fred. Se não tivéssemos o número de pessoas, não é, sensibilizadas em termos de acatarem aquilo que podem ser as sensibilizações, provavelmente nós teríamos um número superior ao número de óbitos ocorridos no Malau. Provavelmente. Por quê? Porque para nós aqui o ciclone Fred foi intenso e levou mais tempo. Teríamos de facto danos maiores. As causas em termos de impactos, eu repito, tem a ver com o tipo de infraestruturas existentes a nível das nossas comunidades. Nós devemos melhorar mais no tipo de infraestruturas que nós temos a nível das nossas comunidades. Temos, sim, consciência de que devemos trabalhar mais para que as pessoas percebam que os impactos, as mudanças climáticas e os impactos vieram para ficar. Isso, sim, é que nós temos, porque antes as pessoas, quando se falava de chuvas, as pessoas não percebiam o impacto que realmente pudesse ter em termos de danos causados sobre este fenômeno. Agora já conseguimos ter, de facto, maior sensibilidade das pessoas. Não sei se consegui dar resposta àquilo que foram as questões levantadas. Uma vez mais, agradecer aos estudantes porque, de facto, estão conscientes do que realmente as mudanças climáticas. Fiquei satisfeita pelo nível de contribuição que trouxeram, fiquei satisfeita pelo nível de preocupação que trouxeram, e eu acho que trabalhos destes são encorajadores para que realmente os estudantes continuem a trazer ideias, e não só ideias para terminar o curso, mas ideias para depois continuarem a investigar e analisar os fenômenos que temos estado a ver. Não sei se me faltou mais alguma coisa. Professora, eu acho que não, falta mesmo, e digo isto do fundo do coração, é o agradecimento por essa palestra que para nós foi bastante rica em termos de partilha de conhecimentos e experiências. E com isso nós também alcançamos o objetivo desses eventos que temos estado a organizar, e como também fez muito bem no final, mostrar aos estudantes que há espaço e oportunidades para poder-se fazer investigação e ajudar a contribuir com soluções concretas e práticas para esse desafio que é de todos nós. Estamos mesmo muito agradecidos por isso, e quero também aproveitar neste momento agradecer a presidente do NGD, a professora Luísa. Esse nosso curso de mudanças climáticas, que é um mestrado profissionalizante, tem um terceiro semestre reservado exclusivamente para estágios profissionais, e as delegações do NGD ao nível do país têm acolhido nossos estudantes nessas atividades de estágio e têm sido bem recebidos, e tem sido mais uma fonte de aprendizagem na prática. Então, com isso, eu gostaria mesmo de terminar agradecendo e dizer que obrigado pelo seu tempo, e poderemos, nas próximas ocasiões, voltar a convidar a professora. Muito obrigado, professora. Muito obrigada, professor Ramos, muito obrigada mesmo por a instituição estar à disposição. Naquilo que forem contribuições, nós estaremos também para poder acolher. Estamos aprendendo todos os dias. Não sintam-se à vontade naquilo que puderem realmente partilhar conosco como instituição. Muito obrigada.
Muito obrigado a todos. Continuação de uma boa tarde. Obrigado, ou bom dia, obrigado pelo vosso tempo. Obrigado.